Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15, eu vou ler. Gênesis 17, 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Oi. Dentro de Jesus, eu tenho grandes e pequenos testemunhos. E esses testemunhos, e eu vi muitas vezes, quando a palavra de Deus habita numa pessoa, essa pessoa é transformada. Muitas pessoas realmente foram curadas de doenças mortais. E o casal, ele estava bem assim ruim, estava numa situação muito crítica, mas eles puderam fazer a paz. As pessoas que são arrogantes vêm para a igreja, abaixam o seu coração e acabam ficando humildes. Eu vi inúmeras vezes esses trabalhos de Deus. E também tem muitas histórias assim de pessoas que estavam doentes e foram curadas. Outra vez eu fui para os Estados Unidos e voltei para a Coreia na Páscoa e tinha a irmã Kim Young-oh. Ela me deu assim, ela falou, tem muitas coisas para falar sobre ela, né? No começo ela estava assim num estado bem ruim, bem crítico por causa do câncer. E aqui os parentes na Coreia pensaram: agora a Yunok vai morrer. O que a gente deve fazer? E aí os familiares juntou dinheiro e falou para a irmã mais nova, Heyeon, né? Você vai lá, faz comida para nossa irmã, você cuida dela e depois você volta. E aí a família juntou um dinheiro e a irmã mais nova, Heyeon, foi. A irmã Kim Hyeon, ela, antes da irmã Kim Hyeon ir, ela me ligou e falou: pastor, a minha irmã, ela está no estado bem crítico do câncer e eu estou indo para auxiliá-la. E naquele tempo, o que eu pensei? Então, eu vi já pessoas com cânceres morrerem e também sobreviverem. Então, quando que a pessoa acaba morrendo? Não todas, mas muitos pacientes com câncer ficam com câncer, mas aí orando para Deus. E eu vi que Deus lhes deu saúde. Mas algumas pessoas, orando até um certo ponto, não adianta. Eu vou acabar morrendo. E eu vi algumas pessoas desistindo.
Não é porque a pessoa cometeu muito pecado e que ela acaba morrendo. Porque todas as pessoas que sejam, têm o lado carnal, que segue pelo caminho errado da carne, como a pessoa somente vai poder viver uma vida correta diante de Deus, não é? Às vezes tem as pessoas que ficam uma chateada com a outra. Mas um dia as pessoas, recebendo o poder do sangue de Jesus Cristo, e o erro, o pecado que cometeu diante de Deus, ela acredita que isso já foi resolvido diante de Deus, e as pessoas que acreditam que foram lavadas e que são limpas. Então já não preciso de mais nada para Deus me ajudar, já tenho tudo o suficiente. Tem muitas pessoas que acreditam nisso. Então algumas pessoas, quando elas estão morrendo por causa do câncer, lá no finalzinho, quando elas começam a orar para Deus, Deus não vai ouvir a minha oração. Deus não trabalha na minha vida. Eu vivi de uma forma muito carnal. Eu não pude alegrar a Deus. Deus não vai me ajudar. Então as pessoas ficam presas nesse pensamento e eu vi algumas pessoas morrendo por causa disso. Então, na verdade, essa pessoa não está sabendo direito. Quando Deus ouve a sua oração, Ele não liga se você fez bem ou você fez mal. Porque você ora no nome de Jesus Cristo. Deus não é assim, mas você sozinho, eu cometi muito pecado. Eu tive muita cobiça só ao servir ao Senhor. Eu fiz muita maldade. Então, tendo esse tipo de pensamento, Deus não vai me salvar. Tendo esse tipo de pensamento, as pessoas, elas desistem no seu coração de que Deus vai trabalhar. E assim eu vi muitas pessoas morrendo por causa disso. Aquela irmã, ela estava com câncer e eu escutei que ela estava em estado crítico. E a irmã dela me ligou. E eu falei para ela, você vai e fala assim, assim, assim para tua irmã. E essa irmã foi. Depois que essa irmã foi, me desculpa. Eu acho que a irmãzinha dela não vai poder falar tão bem quanto eu poderia falar, né? Então, eu pensei, eu devia ter pego o telefone daquela irmã que está com câncer para conversar diretamente com ela. Mas, de repente, no dia seguinte, veio um telefonema, não com o número da Coreia. E eu atendi pensando, quem será que é? E era a irmã mais velha daquela irmã. Irmã, que bom. Tem coisas que eu gostaria de te falar. E eu conversei com ela. Irmã, Deus, quando Ele escuta a nossa oração, Ele não olha para a nossa obra. Mesmo a pessoa mais bondosa entre nós é uma pessoa má diante de Deus. Eu frequentemente falo isso. As pessoas, quando elas vão para diante de Deus, elas vão com as suas coisas boas. Mas sabe por que isso não tem significado nenhum? Uma vez eu fui para Chicago, Estados Unidos, e estava voltando da conferência de lá. E tinha uma irmã que vendia, assim, joias, né? Mas não eram verdadeiras, eram tipo... bijuterias. E aí essa irmã me deu um monte de bijuteria. E como eu ando muito de avião e eu sou bem ocupado, então se a alfândega me pegar por causa dessas coisas, dá muita dor de cabeça. Então eu tirei da minha mala. E sem eu saber, alguém colocou na minha mala pensando, o pastor se esqueceu disso. E eu não declarei na alfândega, porque se eu não declarar, aí o que acontece? Eles me pegam na alfândega e assim aconteceu. Eu fui pego. Eles pensaram que eu estava comercializando. Eu pensei, quem foi que colocou isso na minha mala? Aí o homem da alfândega falou, olha, você tinha que ter declarado isso. Eu me tornei um criminoso. E eu falei para o homem da alfândega.
Isso não é colar de ouro. Isso daí é só banhado. E os americanos, não existe quase nenhuma mulher que use colar de ouro verdadeiro. É maioria banhado a ouro. Por isso que me deu um monte, né, de colar. Imagina que ia me dar o verdadeiro colar de ouro. Era só banhado. Aí o homem da alfândega falou para mim: eu não sei distinguir se é banhado ou se é verdadeiro. Aí eu tive uma grande dor de cabeça. Aí eu perguntei: tem uma faca? Aí ele trouxe um estilete para mim. Aí eu falei: ó, dá uma raspada para ver se é ouro ou se é latão por dentro. Não tem problema? Pode me responder. É verdade? Não tem problema? Tá, não tem problema, pode arranhar. E ele começou a arranhar aquele colar de ouro. Então, por fora era ouro, mas dentro era latão. E ele sorriu para mim e ele perguntou: você não pode me dar um de presente? Aí eu falei: tá, pode pegar de presente. O colar de ouro, o anel de ouro, quando você arranha, por mais que você arranhe, continuamente só vai sair ouro. Então, superficialmente é ouro. Mas quando você se aprofunda, então, se sai latão, se sai um outro metal, então é só um anel ou um colar banhado. Então, a gente sabe muito bem disso, né? E o pastor precisa explicar sobre isso? É verdade. Vocês sabem muito bem sobre isso. Então, quando você arranha e continuamente só sai ouro, então é verdadeiro. Mas se você arranha e sai ouro e depois começa a sair latão ou outro metal, então é falso. Então, toda a sua bondade é uma bondade banhada a bondade somente. Então, se for uma bondade verdadeira, você arranha e só sai bondade. Mas você faz bondade e de repente fica bravo. Fazendo bondade, você mente. Então, isso é só algumas bondades. É só uma bondade superficial. Então, muitas pessoas pensam: eu ajudei as pessoas, eu fiz isso por aquela pessoa. Então, tem muitas pessoas que pensam que isso é bondade. E em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito o quê? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, nós pensamos que fizemos bondade, eu faço bondade e faço maldade, as pessoas pensam assim. Mas Deus falou que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não é que às vezes é bom e às vezes é mal. Não, é continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então as pessoas às vezes fazem bondade. É um dinheiro que com muita dificuldade eu economizei e a minha vizinha tinha que fazer uma cirurgia. Então, eu dei esse dinheiro para ela. Então, sabe aquelas suas bondades que quando você não se lembra, mas quando começa a falar, você não tem fim? Quando eu falei para o meu pai: pai, você tem que receber salvação para ir para o céu. Aí ele falou: mas eu tenho coragem de poder ir para o céu. Qual coragem, pai? Mas eu fiz muitas bondades diante de Deus. Tá, e o que o Senhor fez de bondade? Existe uma bondade maior do que salvar uma pessoa que estava morrendo? Porque meu pai era muito sábio. Na Guerra da Coreia, ele salvou muitas pessoas que estavam morrendo. O meu pai, ele tinha muita coragem de dizer que isso era uma bondade. Mas Deus falou que isso não é bondade. Então, quando a pessoa tem bondade, sabe por que é problema? Porque se uma pessoa só tem maldade, então isso não se torna problema. Mas a pessoa tem bondade, aí tem conceito que é bom, aí depois sai uma maldade. Deus não vai escutar minha oração porque eu fiz essa maldade. Acaba tendo esse tipo de coração.
E depois eu falei o que para aquela irmã? Irmã, Deus escutar a sua oração. Não é porque a irmã é boazinha que Deus escuta. Tem algumas pessoas que oram, eu fiz bem, então Deus vai me escutar. Então eu cometi pecado, Deus não vai me escutar. Porque Deus sempre nos vê como pessoas más. Deus escutar a nossa oração não tem nada a ver com a nossa bondade ou maldade. Deus, Ele nos aceita olhando para o sangue de Jesus Cristo. Então tem pessoas que estão com câncer e no final, na morte, elas pensam como, se eu tivesse feito essa bondade ia ser bom, mas eu só me fiz maldade, eu menti, eu fui má. Então as pessoas pensam assim diante de Deus, então Deus não vai me ajudar. Mas Deus não é assim. Deus não olha para a nossa obra, Ele olha para o sangue de Jesus Cristo e nos ajuda. E quando a irmã escutou isso, ela ganhou uma grande força. Então, ela fez quimioterapia, ela melhorou bastante. E assim, a gente falou bastante por telefone. E um dia ela me ligou e falou, pastor, eu acho que eu não vou conseguir. Por quê, irmã? Porque eu tô perdendo peso, eu tô sem força nenhuma, pastor. Por quê, irmã? Fazendo quimioterapia, eu fico tão cansada que eu perco o apetite. Eu não consigo comer. Por isso eu acho que não vai dar certo essa vez, pastor. Eu acho que eu vou morrer. Eu ri. Irmã, mesmo que você não tenha fome, tem que comer. Um doente tem que comer. Quando tá com apetite, come. Quando não tá com apetite, não come. Isso é uma pessoa saudável que fala. Uma pessoa doente, tendo apetite ou não, tem que comer. Irmã, sabe um carro? Ele não tem apetite nenhum, mas se você colocar gasolina, ele anda. Irmã, você não tem apetite, mas tem que comer, porque assim você vai adquirir força. Quando eu falei isso para ela, a palavra dela entrou em atrito. Você nunca ficou doente, por isso tá falando para eu comer. Eu quero comer, mas eu não consigo. Você já ficou doente e você não teve apetite para comer? Você está falando isso? Mas sabe o que é muito precioso nessa irmã? É verdade, pastor. E eu falei para ela comer bastante. Ela colocou comida em cima da mesa, colocou em cima da escrivaninha, colocou na cozinha, no quarto, em todo lugar que ela ia, ela comia. E depois de uma semana, ela comeu e ela voltou o apetite dela. E aí ela voltou a ficar bem saudável e forte. Então ela estava fazendo esse tratamento e ela estava melhorando. Aí um dia a irmã me ligou. Pastor, eu acho que essa vez não vai dar mesmo. Por quê, irmã? Porque eu tô com azia e eu acho que por causa dessa azia eu vou morrer. E eu dei risada de novo. Eu falei, irmã, eu nunca vi alguém morrer por causa da azia. Irmã, surge azia para qualquer pessoa que seja. Então, surge azia agora? Não. Então, já tá melhor, você já melhorou. E se surgir de novo? Então é só melhorar de novo. As pessoas, elas ficam com azia por 24 horas, 36 horas por anos? Elas vão morrer por causa da azia? Mas essa irmã, sabe por que é muito preciosa? Ela parecia muito bonita para mim. Porque o que eu falava, é verdade, pastor. Agora ela já está melhor da doença, ela já foi curada e ela está trabalhando lá na escola nos Estados Unidos e ela queria se encontrar comigo e ela veio com o marido dela. E eu falei para essa irmã, eu tenho uma curiosidade, irmã. O quê, pastor? Quando eu falo, você escutou muito bem o que eu falei. Como assim? Por que você fez isso? Ela falou, pastor, eu tenho condições para aceitar ou rejeitar sua palavra? Não tenho essas condições. Eu somente tenho que aceitar o que o Senhor fala. Na verdade, não é assim, né? Porque as pessoas, quando elas estão diante da morte e têm sua própria justiça, elas morrem clamando sua própria justiça. Então, quando a gente vê a nossa conversa, quando o meu conceito é diferente do conceito da outra pessoa, conversando,
Ah, é diferente, mas eu tenho que aceitar o que essa pessoa está falando. Então, isso é aceitar pela fé. Não só na doença, mas em outras coisas também. Mas, se eu pensar que eu estou correto, você vai insistir até o final, não é verdade? E tem pessoas que insistem até o final. E insistem até em coisas que não tem nada a ver. Então, quando você conversa com algumas pessoas, elas pensam que elas estão corretas e elas insistem, né, nesse conceito. Ah, mas as pessoas, quando elas sentem eu estou errado, elas podem se tornar pessoas que aceitam. Por quê? Por milhares de anos, como descendentes de Adão, a gente viveu dependendo de Satanás. Quando Deus falou para Adão, não comerás do fruto, de todo fruto da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas Satanás foi rebelde a essa palavra e falou para Adão, você não, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis conhecedores do bem e do mal como Deus. E aí, Adão e Eva comeram desse fruto e se tornaram igual a Deus? Não, foram enganados por Satanás. Sabe o que é fé? Você escutar a palavra de Deus, abrir o coração para essa palavra e assim você se tornar um coração com essa palavra. Deus, ele decidiu destruir esse mundo com a água. E Deus chamou a Noé. Noé, eu vou destruir esse mundo com as águas. Então Noé aceitou essa palavra exatamente como ela é. Então dentro do coração de Deus tinha o dilúvio. E ele colocou esse coração dentro de Noé. Noé aceitou essa palavra. E assim, o dilúvio veio para o coração de Noé ou não veio? Sim. Veio, né? E assim, o Noé, tendo esse dilúvio no coração, mesmo vendo uma boa casa, mesmo vendo um bom carro, ele não tinha interesse. Por quê? Porque Noé, diante de Deus, aquela casa, aquele pátio bom, tudo isso vai ser varrido pela água. Porque ele pensava que não ia chover, né? Mas quando ele aceitou a palavra de Deus pela fé, esse dilúvio entrou no coração dele. Então, a palavra de Abraão hoje que nós lemos é um pouco diferente. Deus tirou ele da terra de Ur e queria tornar ele pai de grandes nações, pai da fé. O que é pai da fé? Abraão não se tornou pai da fé porque ele tinha fé. Mas entre Abraão nasceria o filho da fé, e ele nos salvaria dos nossos pecados. Então, por isso que ele é o pai da fé, porque nasceu o filho da fé, que é Jesus Cristo. Entenderam? Então, se Deus falou para Abraão, Abraão devia simplesmente falar amém e acreditar. Mas um dia, Abraão estava com 100 anos e a Sara, 90 anos. Não chamarás mais a sua esposa de Sarai, mas Sara. Porque ela lhe dará à luz um filho. Deus falou para Abraão que ele daria à luz um filho. Mas quando Abraão olhou pelos seus olhos, por mais que seja a palavra de Deus, ele estava muito velho para ter um filho, e a Sara também estava muito velha para poder ter filho. Então, o que é muito importante quando a gente vê a Bíblia é essa parte. Por muito tempo, Satanás, enganando ao ser humano, Satanás, ele plantou um mundo oposto ao de Deus, contrário ao de Deus. Então, por mais que a gente diga que acredite em Deus, mas tem muitas coisas que dentro do nosso coração não combinam com a visão de Deus. Então, o que combina com o nosso coração, a gente acredita. E o que não combina com o nosso coração, a gente não acredita. A gente acaba tendo essa vida espiritual de Abraão. Então, Jesus Cristo falou nas bodas de Caná da Galileia quando faltou vinho. Jesus Cristo falou, enchei as talhas de pedra com água. E agora, levai ao mestre-sala, porque virou vinho, não foi? Ah, quando eu vejo é água. Como é vinho? Quando a gente vê, é água. Mas se Jesus Cristo fala que é vinho,
então é vinho. Então, acreditar nisso é fé. Quando eu vejo e concordo com o meu pensamento e eu acredito, isso não é acreditar em Jesus Cristo, isso é acreditar no seu pensamento. Quando eu vejo é água, mas se Jesus Cristo está falando que é vinho, então é vinho. Isso é acreditar em Jesus Cristo. Mas a maioria das pessoas, quando a palavra de Jesus combina com o seu pensamento, então você acredita. Quando não combina, então você não acredita. Então, na verdade, você está com fé no seu pensamento. Entenderam? Então, Deus, como Deus nos conduz? Então, Deus falando sobre a vida de Abraão, depois ele teve o filho, ele se tornou pai da fé, mas antes de se tornar pai da fé, porque essa é uma fase antes de acontecer isso. Deus falou que Abraão teria um filho, mas ele achava que ele não poderia ter um filho. Então, ele estava teimando no seu pensamento correto. Certo? Estão entendendo? Sim. Então, isso parece com quem? Com o pastor Oxo Park? Por que vocês não falam comigo mesmo? Então, esse Abraão que está escrito aqui na Bíblia, esse é o desenho de vocês. Vocês também, até um certo momento, vocês concordam. Mas quando não combina com o seu pensamento, você não concorda. Entendem? Sim. Mas quando você vai em Gênesis capítulo 18, novamente Deus aparece na casa de Abraão e fala: onde está sua esposa Sara? Ela está na tenda. Deus falou uma preciosa palavra que ela daria à luz um filho. Então Abraão trocou o coração. Mas a Sara, o que ela falou? Aqui no capítulo 18. Capítulo 18. Vamos ver o versículo 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer. Então, o que ela está falando? Eu e ele somos velhos. Como a gente vai poder ter filho, né? Então, ela não estava aceitando a palavra de Deus como ela é. Mas quando você vê no livro de Hebreus, capítulo 11, aparece que palavra? Vamos abrir em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, em Gênesis capítulo 18, fala sobre a Sara que não tinha fé, e Hebreus capítulo 11, é a Sara que tinha fé. Então, essa fé de Hebreus e Gênesis é igual ou não? Então, mesmo que em Gênesis 18, Deus falando que ela ia ter fé, mas porque no pensamento dela ela não podia ter um filho, então ela estava rindo de Deus. Mas em Hebreus capítulo 11, o que Sara fez? Quando falou para Sara que ela ia ter um filho, ela ganhou fé de que ela teria um filho e pela fé ela ganhou esse filho. A Bíblia fala isso. Então, foi com Abraão assim, foi com Sara. E depois, quem? O pastor Oxo Park. E vocês também está acontecendo isso. Estão entendendo? Sim. Então, quando vocês tinham vida espiritual no começo, eu acredito, não acredito, no começo era assim. Mas continuamente se encontrando com Deus, o meu conceito é errado, é insensato, é tolo. Vocês vão percebendo isso.
Quando eu vejo, mesmo parecendo que eu não posso ter um filho, mas se é um Deus todo-poderoso, se Deus está falando que eu posso ter um filho, então eu posso ter. Entendem? Sim. Então a Bíblia explica cuidadosamente sobre esse processo. Essa é a palavra que eu estou falando hoje. Escute bem o que eu estou falando. Abraão é o pai da fé e Sara também, ela teve um filho pela fé, mas não são todos, não foram assim desde o começo. Todos eles riram no começo, falaram que não ia dar certo, mas continuamente escutando a palavra de Deus, eles puderam ganhar essa fé que poderiam ter um filho. Entende? Deus está falando isso pra gente. Vocês também. Agora vocês podem aceitar o que combina com seus corações e rejeitar o que não combina, mas daqui para frente vocês também vão ficar igual Abraão e Sara. Deus está querendo nos falar isso. Amém. É gratificante? Sim. Então o que é importante? Eu não tenho fé, eu não consigo, que fé eu tenho? Não dá, não adianta. Então, esse tipo de pessoa está com o coração fechado. Mas quando a gente vê na Bíblia, o Abraão também não estava acreditando na promessa. A Sara também não estava acreditando na promessa, não é? Sim. Mas Deus ter criado eles em pai da fé, é porque o descendente seria Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, Deus fez esse trabalho. Isso é incrível. Em 1962, depois que eu recebi a salvação, eu fui para Padom Tegu, comecei a ler a Bíblia. E Deus estava falando sobre o perdão dos pecados. Quando eu estava na igreja presbiteriana, sabe o que eu aprendi? Se eu confessar os meus pecados, ele é rico em perdoar. Então, quando eu confesso o meu pecado, ele vai perdoar meu pecado. Então, hoje em dia, as igrejas ensinam dessa forma. Em 1974, em Padom Tegu, eu li bastante a Bíblia. E aí eu comecei a ler bastante sobre o perdão do pecado. Mas todo Hebreus tem muitas partes que falam sobre o perdão do pecado. Mas por que as pessoas não conhecem essa verdade? Eu pensei. E assim eu li a Bíblia. No Antigo Testamento, Oséias. Oséias, capítulo, versículo 9. Eu fiquei assustado quando eu vi essa palavra. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Quem é sábio, quem entende estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Então, nós se recebemos a salvação e nos tornarmos justos... Eu me tornar justo? Então, isso é o coração de Deus. O nosso coração, a gente é pecador, né? Então, eu sou pecador, mas dentro do coração de Deus, pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz, eu me tornei justo. Entenderam? Então, cada vez que eu falo sobre Deus, porque Deus falou que eu sou justo, então eu sou justo, e eu reconheço que eu sou justo. Eu pensava que eu era pecador, mas, conversando continuamente sobre a Bíblia, o Espírito Santo me dá uma sabedoria, e lendo a Bíblia, por mais que eu vejo, realmente eu sou justo, vendo a Bíblia, entenderam? Então, o meu pensamento é correto ou a palavra de Deus é correta? Se Deus falou que eu sou justo, então eu sou justo, certo? Então, até antes disso, eu tinha um coração de que eu era um pecador. Abraão, Sara ficaram velhos. Abraão tinha 99 anos e a Sara tinha 90 anos. E se eu dizer que eu tenho
filho? Como é que eu vou poder ter um filho? Eu tenho 100 anos e a minha esposa Sara 90 anos. E naquele tempo ela já não tinha mais o costume das mulheres. Ela estava numa situação que não podia ter filho. Quando a gente vê, é uma situação impossível. Mas porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, então se Ele fala que a gente ela podia ter um filho, então ela podia ter um filho. Mas ela pensava que o pensamento dela era mais correto, então ela estava guardando esse pensamento, entenderam? Então, por que a Bíblia fala isso? Abraão, a Sara, não somente eles, mas vocês são iguais. No começo, o meu pensamento é correto, porque eu penso isso. Lá nas bodas de Caná da Galileia, eles encheram as talhas de pedra com água. Isso aqui é vinho. Não, é água. Eu botei água aí, Jesus. Vocês não vão fazer isso? Então, é assim que seus pensamentos começam e vocês começam assim com seus pensamentos, mas vão experimentando o trabalho de Deus. Eu penso que é água, mas Jesus Cristo é poderoso. Se Ele falou que transformou isso em vinho, então é vinho. E assim vocês começam a acreditar. A filha de Jairo morreu, ela já não estava mais respirando, o corpo dela já estava enrijecido e todo mundo estava gelado e todo mundo falou que ela tinha morrido. E Jesus Cristo falou que ela estava dormindo. Todo mundo riu de Jesus Cristo, não é verdade? Mas as pessoas que experimentaram a Jesus Cristo, quando eu vejo, tá morta. Mas se Jesus Cristo falou que tá dormindo, então tá dormindo. E assim, a fé em Jesus Cristo vai crescendo. Entenderam? Sim. E dessa forma, quando você acredita em Jesus Cristo, você vendo o poder de Jesus Cristo crescendo, você pode se transformar numa pessoa de fé. Então, em Gênesis capítulo 17, 18, já é uma coisa que aconteceu. Por que Deus escreveu isso que já aconteceu? Por que Deus escreveu isso? Porque os irmãos que não têm fé na nossa igreja, pessoas que eram como Sara antigamente. Você também pode ser pai da fé. A Sara agora não pode ter filho, mas ela vai se tornar pai de grandes nações. Então, a Bíblia está falando isso. Esse é o objetivo de Deus, ter recordado isso na Bíblia. Até agora, vocês pensaram como, o que o meu julgamento diz, o que o meu conceito diz, isso está correto, certo? Até agora vocês viram assim. Mas eu quero perguntar uma coisa. Vocês pensavam que estavam certos e corretos, mas depois, com o passar do tempo, vocês tiveram coisas que estavam erradas ou não? Sim. Então, agora pode estar correto, mas com o passar do tempo, tem possibilidade de isso que você acha que está certo, está errado ou está certo? Está errado, não é? Sim. Então, isso daí é a base para você se tornar uma grande pessoa. Eu insisti que era correto, mas muitas vezes estava errado. Desculpa eu falar isso. Não é que eu brigo sempre com a minha esposa, mas às vezes eu entro em atrito com ela. Quando eu falo, a minha esposa tem um monte de desculpa. E por causa dessas desculpas eu fico furioso. E ela fala cada coisa. E aí depois eu vejo, eu estava errado e ela estava certa, né? Foi um mal entendido. Às vezes acontece isso. Uma vez eu briguei com a minha esposa e eu fiquei bravo com ela. E ela falou, não fica só bravo. É porque eu não sei. Mas você poderia me explicar tintim por tintim? Aí eu falei, por que você não pediu isso antes? E aí eu expliquei para ela, tá. Então, isso é ser humano, entenderam? Não é que o pastor sempre faz isso, né? Gente, isso não é vergonha, entenderam? Porque eu tava certo, aí eu gritei, mas na verdade eu estava errado, e daí eu posso ficar com vergonha. Às vezes acontece isso, não é? Mas porque vocês são seres humanos, pode acontecer isso. Uma vez, eu estava numa via de Yongdo e realmente aconteceu uma coisa assim. Antes eram 2 pistas e agora são 4 pistas aquela via, né? Então era uma pista para ir e uma pista para voltar.
Então, para você virar a via, você tinha que entrar na contramão, era muito perigoso. E os meus filhos eram pequenos e eu estava indo para Wonju e um ônibus de turismo estava atrás de mim e estava grudando na minha traseira e estava mandando eu sair da frente. E eu pensei, mas como é que eu vou sair da frente? Não são nem 2 pistas. E eu fui. E continuou a viagem. E aí a gente ia virar, né? Ia virar. E, meu Deus. Aquele carro não podia passar na contramão. Naquele dia eu pensei, nossa, toda a nossa família vai morrer. Porque se eu freasse, eu ia bater no ônibus. E se eu não freasse, eu ia bater no carro da frente. Eu nem me lembro o que eu fiz naquele momento. Mas, graças a Deus, que o carro passou, né? E eu pensei, ai, vivi. E aí, eu grudei no ônibus e não larguei. Hoje eu não deixo esse ônibus sair daqui assim. E eu segui aquele ônibus, e aquele ônibus estacionou num lugar e eu também estacionei. Era um motorista, e ele falou pra mim, né? Ele falou assim pra mim, como você dirige desse jeito? Eu já estava muito bravo e ele ainda me fala isso. Por que você não cuidou da segurança? E ele falou o quê? Se eu não bati em você, é porque eu tava dirigindo com segurança. Eu falei, você, numa estrada com 4 vias, você está correndo 100 km por hora, você tem que estar 100 metros de distância do carro da frente. Como você está grudado em mim numa via de uma pista? Aquele ônibus estava cheio de gente. Eu não enxerguei nada disso. E a minha esposa falou, querido, para. Ai, você é pastor, você é pastor. Que pastor o quê? Aí eu tava brigando com o motorista lá, né? E aí eu gritei uma vez com ele. E aí a minha esposa me puxava, o guia do ônibus de turismo puxava o motorista, e as crianças ficavam olhando. Já estava nesse barraco, e naquele momento eu lembrei, eu sou pastor. Mas o problema é que eu já fui a essa distância. E eu não conseguia ter uma solução para isso. Sabe, já aconteceu isso com vocês? Então, não tinha uma solução. E eu me tornei uma pessoa correta, né, nesse momento. E eu grudei naquele motorista e falei, por tua causa eu quase morri hoje. Hoje você não vai passar na reto, não. Você me matou, quase me matou hoje. Você dirigiu mal. Meu coração estava cheio disso. Por que você não dirigiu de forma zelosa? Você não sabe que dirigir com segurança é 100 km por hora, 100 metros de distância, 80 km de distância, 80 metros de distância. Até aí eu estava brigando e não estava enxergando mais nada. Depois que passou, eu sou pastor. Eu fiquei com muita vergonha. Tá, então como é que eu tenho que resolver isso? Eu já gritei até agora. E eu fiquei envergonhado. Ai, meu Deus, não sei como resolver isso daqui. Aí depois... eu falei pro motorista, olha, eu fiquei muito nervoso, por isso eu fiquei bravo. Desculpa, tá? Me compreenda. Porque pode ir ter uma boa viagem, eu falei pra ele. Eu não me esqueço mesmo, porque aquele dia eu quase morri. Deus me protegeu, por isso eu tinha que agradecer, em vez de ficar bravo, né? Eu quase morri. Então, pessoal, o que acontece entre nós? Se eu tiver uma coisa correta, eu poderia dizer, desculpa. Mas, naquele tempo, realmente, eu estava certo e o motorista estava errado. Quando você tem uma coisa correta, você tem coragem para clamar, não é?
Então Abraão também tinha. Por mais que você seja Deus, mas sou Abraão, eu sou velho, como é que eu vou poder ter filho? A Sara também. Eu nem tenho mais costume das mulheres, como é que eu vou poder ter filho? Como é que eu vou poder ter filho? Então, eles estavam falando assim diante de Deus, mas quando a gente vê em Hebreus capítulo 11, o que está escrito? Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, ela ficou contra a palavra de Deus, mas ela acreditou na palavra de Deus. Então, receber o perdão do pecado é assim também. Você viver pela fé. Então, mesmo você vivendo pela fé, todo mundo tem seu pensamento correto, certo? Sim. Eu tenho mais uma coisa para falar, mas eu só falo da minha esposa porque eu sempre vivo com ela. Então, falou que o vinho você tem que deixar pelo menos 3 meses ali, né, curtindo e limpar ali, escrever um papel para ninguém abrir. Então todo mundo tem um pensamento correto, vivendo a sua vida. Você pode ter seus pensamentos corretos, mas você insistir no seu pensamento correto diante de Deus, isso é um exagero. Olha, Deus, eu acho que eu não posso ter filho, mas se o Senhor está falando que eu posso ter filho, então eu vou ter. Então tinha que ser assim, mas Abraão estava muito correto. Eu estou muito velho, eu não posso ter um filho. As pessoas velhas não podem mais ter filho. Isso mesmo que Deus fale, então mesmo assim não vai dar certo. Isso tá falando sobre as suas próprias coisas, certo? Então vocês, a sua vida espiritual está acontecendo dessa forma. Então, através daquele problema, Deus está transformando vocês em que tipo de pessoa? Então, quanto mais sábio você for, você vai reconhecer que você é insensato e você vai se tornar uma pessoa que acredita na palavra de Deus. Então, Abraão, ele, quando teve 100 anos, Deus, através de Abraão, fez nascer Jesus Cristo. A gente pode ver essa graça que Abraão recebeu. Então, Abraão, ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou pai da descendência de Jesus Cristo. Então, dessa forma, os irmãos da nossa igreja que receberam salvação através de vocês, vai surgir essa verdade, vai surgir esse trabalho de Deus. Sabe o que é incrível? Antigamente, quando eu estava em Padom, não foi desde o começo que eu descobri essa verdade. Eu li a Bíblia, percebi a Bíblia, eu descobri as coisas da Bíblia e tinha muitos conceitos meus no coração. Mas passando o tempo, quando eu estava em Padom, naquele tempo, Deus me mostrou esse segredo do perdão do pecado. E Ele também preparou esse fato do perdão dos pecados que ia ser pregado até os confins da terra. Então, eu me encontro com muitas pessoas, prego o evangelho, eu vou para o exterior, prego o evangelho, e não sou eu quem faço, mas é Deus quem faz isso. Porque Deus se agrada disso, Deus, Ele está transformando essas pessoas para trabalharem desse jeito. Quando eu estava em Apocton, Champali, Tegu, então eu tive dificuldade, fome, problema, frio, mas através dessas coisas Deus me mostrou as faltas, me mostrou o meu defeito, Deus me mostrou aquilo que eu estava errado, Deus me mostrou aquilo também que estava exagerado dentro de mim, Deus mostrou todas essas coisas. E assim Ele me transformou em que tipo de pessoa? Por mais que eu esteja correto, se Deus falar que eu estou errado, então eu estou errado. Entenderam? Por mais que eu esteja errado, se Deus falar que eu estou certo, então eu estou certo. Entenderam? Sim. Se eu digo que eu sou pecador, mas se Deus diz que eu sou justo, então eu sou justo. Então, por mais que eu me condene, mas se Deus falar que não me condena, então não vou ser condenado. Então, Deus estava me transformando para esse tipo de pessoa, entenderam? Sim. Então, dessa forma, vocês vão se tornar descendentes, pai da fé, descendente da fé, porque Deus vai trabalhar através de vocês.
Se tem um motivo que Deus não pode trabalhar através de vocês agora, é que se vocês escutam que é água, então digam que é água. Se ele diz que é vinho, então diga que é vinho. Se ele diz que está morto, e se ele fala que está dormindo, então diga que está dormindo. Não acredite no seu conceito, mas na palavra de Deus. Então, se vocês ultrapassarem esse processo, que tipo de pessoa você vai se tornar? Por mais que eu diga que é água, se Jesus diz que é vinho, então é vinho. Entenderam? Sim. Isso não é o pastor Oxo Park que vai transformar vocês dessa forma. É Deus que vai transformar vocês dessa forma. Ele está transformando. Mas ainda tem pessoas que dizem, eu sou correto, não é? Então, nesses momentos, vocês têm que conferir no seu coração. Isso eu fiz bem, isso eu estou correto. Tem pessoas que insistem nisso, não é? Sim. Realmente, como um pastor. Motorista, eu acho que você estava com pressa, né? Então, podia falar dessa forma, mas eu fiquei bravo, por quê? Porque eu tinha o meu pensamento correto. Eu fiz bem, por tua causa, eu quase morri, eu não vou te deixar passar hoje, não. Então, esse coração surgiu dentro de mim. Então, pastor, eu ainda sou um pastor, né? Mas ainda é um pastor que está mal formado ainda, que ainda não ganhou fé. Mas mesmo vocês vendo, daquele tempo para agora, eu mudei um pouquinho, não é? Sim. Então, Deus também está transformando vocês dessa forma. Amém. Mas o resultado, por mais que eu seja um pecador, se Deus diz que eu sou justo, se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. Deus está lhes transformando para esse tipo de pessoa, entenderam? Sim. Então, quando vocês se tornarem desse tipo de pessoa, qualquer coisa que vocês façam, o poder de Deus vai aparecer e Deus vai poder trabalhar. Entenderam? Sim. Então, o motivo de Deus estar falando sobre Abraão na Bíblia é esse. Algumas pessoas... Então, tem pessoas que... Aquela ira que aconteceu há 30 anos atrás. Pastor, há 30 anos aconteceu isso, isso e aquilo. E começa a ranger os dentes e treme o corpo de ódio. Sabe por que acontece isso? Porque não escutou direito a palavra de Deus. E as pessoas que pensam que seu pensamento é correto, que são assim. Às vezes, acontece coisa que não combina comigo. Por que que eu caí nessa tentação? Por que que eu estou sendo perseguido? Acontecendo essas coisas. Que eu saiba, nesse mundo, nesse universo, eu não sou do tamanho da unha. Mas Deus que criou todas as coisas sabe tudo e Ele está conduzindo todas as coisas. Mas por causa da sabedoria que eu penso que eu sei, por causa das coisas que eu penso que eu sei, então eu fico dentro do meu pensamento, eu fico insistindo dentro do meu conceito, do meu pensamento correto. Por isso que Deus não pode trabalhar poderosamente dentro de vocês. Em 1988, a gente fez a Olimpíadas no nosso país. E naquele tempo o tema era o mundo para Seul e Seul para o mundo. Então, todo mundo veio porque tinha Olimpíadas em Seul. Foi em 1988. Então, como é 2018 ano que vem, então isso é uma história de quantos anos atrás? 30 anos, né? Então, 1988... Então, 1998, 2000... Então, quase 30 anos, né? Em 1988, a nossa economia do país era muito ruim. E os coreanos não estavam fazendo passaporte para os coreanos. Porque se fizesse passaporte, ia para o exterior para gastar dinheiro. Então, o tema das Olimpíadas era Seul para o mundo e mundo para Seul. Então, o mundo veio para Seul, mas Seul não podia ir para o mundo, porque os cidadãos não tinham passaporte. E naquele tempo, era o tempo do presidente Roh-tae-woo. Em 1989, no mês de março, o presidente Roh-tae-woo, ele deu uma nova lei
Para as pessoas que têm mais de 45 anos, vamos permitir o passaporte. Naquele tempo, os cidadãos do nosso país eram muito inteligentes e eles tinham muita preocupação de que o dinheiro ia sair para o exterior, mas, na verdade, os coreanos estavam ganhando bastante dinheiro e trazendo para a Coreia. Porque a gente estava produzindo os produtos e mandando para a Coreia. Então, em questão de 30 anos, o nosso país ascendeu grandemente. E foi assim em 1988 e 89. Eu sei exatamente. Eu vejo no mês de março de 1989, foi concedido o passaporte para as pessoas com mais de 45 anos e pela primeira vez eu fui para Los Angeles, nos Estados Unidos, fazer conferência e depois eu fui para Berlim, na Alemanha, fazer conferência. E depois eu comecei a enviar missionários para o mundo todo. Naquele tempo, a gente tinha ao todo uns 30 pastores na nossa missão, em 1988. E naquele tempo, a gente enviou 200 missionários para o mundo inteiro. E agora, os ministros nativos são 500. Então, aí agora, a gente mandou 800 missionários, né? Agora, então, quer dizer que os nossos missionários estão divididos em todo o mundo. Naquele tempo, o nosso país não tinha motivo nenhum para enriquecer. Mas desde aquele tempo, quando a gente começou a enviar missionários, eu vi o nosso país crescendo grandemente. E isso foi uma coisa que aconteceu há 30 anos. A gente foi para a China, e a China mandava comida e era muito barata a comida da China. Agora, a Coreia é um país que mais joga comida fora. Quando eu vejo agora... Então, esse universo é conduzido por Deus. Em Lucas, fala assim... O evangelho que tá escrito ali no último versículo, né, de Lucas. Tá falando que esse evangelho ia ser pregado até os confins da terra, ia ser espalhado por todo mundo. Então, a gente andando pelo mundo todo... Então, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, o que a nossa missão faz agora? A gente abre a Bíblia e continuamente, porque a gente só flui pela Bíblia, a gente está fazendo esse trabalho e eu vejo que Deus está nos ajudando para isso. Agora... A gente construiu um centro em Benin, a gente também está construindo em Malawi, e a gente também vai construir em Suazilândia, porque o rei da Suazilândia, ele falou para construir um centro da UIF e também uma igreja. E também mandou eu construir uma casa para mim. E eu vou construir uma casa que é entre 50 pessoas, que possa dormir 50 pessoas, e vocês podem vir e dormir, tá? Não precisam ir para o hotel. Mas essas coisas, todas as coisas que nós fazemos, nós trabalhamos começando pela Bíblia. O Coral Graças, quando a gente formou ele, naquele tempo, quando a gente começou no ano de 2000, o coral não cantava bem. E principalmente o coral da Coreia não canta bem. Mas... por causa desse evangelho, a gente pregou esse evangelho, e para pregar o arrependimento para a remissão de pecados, porque a gente faz esse trabalho com o coral,
Então, o coral, Graças, quando canta, o motivo deles cantarem é para espalhar o evangelho, para pregar o evangelho. Cada vez que a gente faz a cantata tour, a gente prega por uns 20, 30 minutos. Então, por isso, muitos americanos escutam o evangelho e recebem salvação. E assim, muitos pastores americanos também receberam salvação. Então, a nossa oferta, a gente envia 75% para a missão. Se vocês perguntarem para o seu responsável, vocês vão saber. Vocês vão ver que a gente manda para o exterior, porque isso é providência de Deus. Mas a maioria das pessoas dizem que pregam o evangelho, mas não pregam essa verdade para a remissão dos pecados. Mesmo frequentando a igreja, são pecadores ainda. Mas a gente prega aqui, a gente começou a pregar na Coreia a remissão dos pecados e depois a gente mandou para o exterior. E Deus abriu as portas de todo mundo e a gente pode ver que Deus nos ajuda em todos os lugares. Então, o dinheiro, a oferta que entra, eu sei que a gente gasta uns 30% para a nossa igreja e o resto a gente manda tudo para o exterior. Mas eu sei que não é, a gente não fica pobre por causa disso. E dentro da minha vida, vocês estão comendo, se vestindo, estão se casando. Então, quando vocês fazem isso, vocês fazem por quê? Isso é muito importante. Eu vou com meu filho para a sauna. E eu vou para a sauna com meu filho, e ele não queria entrar na água quente, eu enfiava ele, vai, entra, moleque. E aí eu dava banho nele, e aí começava a sair o cascão. E eu tirava o cascão dele, e eu falava, Yongu, sim. Agora o pai está fazendo o trabalho de Deus. Por quê, pai? Agora, eu não estou criando o meu filho. Eu estou tirando esse cascão, porque você é servo de Deus. Isso é trabalho de Deus, entendeu? Sim. E esse meu filho cresceu e está fazendo o trabalho do evangelho. Quando eu me visto, não para ficar bonito, mas que roupa vai ser boa para pregar o evangelho? Quando eu dirijo um carro, que carro é bom para pregar o evangelho? Então, mesmo comendo a comida, então a pessoa que come para depois sair para adulterar, então está comendo para adulterar. Então, se você está comendo para pregar o evangelho, então você está comendo... Então, comer. Quem vai adulterar come a mesma comida que quem vai sair para pregar o evangelho. Mas a diferença é se isso se conectar com o Senhor ou não. Então, eu vi Deus nos ajudando em muitas coisas. A gente, quando construiu o centro lá em Benin... Então, acho que vai custar mais ou menos uns 15 milhões... $1,5 milhão de dólares. Eu não falei para a igreja. Mas eu desejei com que Deus pudesse me ajudar. Então, é muito gratificante que Deus ajude, né, em toda a reforma. A gente começou em Zâmbia também a reforma. Agora a gente também vai começar em Suazilândia e também tem que fazer em Johannesburg. A gente tem muito trabalho. Mas esse trabalho, se é realmente um trabalho por Deus, mesmo que não tenha nada a ver comigo, Deus vai me ajudar. Uma irmã falou, pastor, a minha filha, eu quero mandar ela para os Estados Unidos para estudar, mas é muito difícil. Como eu poderia fazer isso, pastor? Irmã, não somente pense que ela vai estudar nos Estados Unidos, mas que ela vai fazer o trabalho de Deus nos Estados Unidos. Então, ela vai para os Estados Unidos, ela vai aprender música. Então, ela vai poder fazer o trabalho de Deus lá, né? Então, Deus não tem como não te ajudar, irmã. Então, a minha família ficou com muita dificuldade, pastor. Então, é nesse momento que você tem que receber a ajuda de Deus. É nesse momento que você tem que fazer primeiro o trabalho de Deus. Então, na nossa igreja ainda tem muitas dificuldades, muitos problemas.
Mas o caminho exato, a direção exata que essa igreja tem que seguir, não porque eu tenho que fazer bem, porque eu tenho que pregar bem, mas essa igreja, eu tenho que estabelecer a vontade de Deus dentro da nossa igreja. Por isso eu repreendo os pastores, eu brigo com eles, a gente faz conferência, a gente faz acampamento mundial. Então, não tem outro motivo. Por quê? Porque essa pregação do arrependimento para remissão dos pecados tem que ser espalhado pelo mundo inteiro. Eu vou procurar as ilhotas lá do Oceano Pacífico, as Kiribati, as Ilhas de Salomões. Então, a gente continuamente manda missionários, a gente prega. A gente continuamente está fazendo esse trabalho. Por quê? Porque esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. Independente de mim, não sou eu que tenho que viver bem, eu tenho que viver de uma forma abundante. Não, antes eu pensava assim, mas por mais que eu viva bem, eu posso fracassar, eu posso falir. Por mais que eu vá numa boa faculdade, por mais que eu seja inteligente, mas eu posso acabar fracassando. Mas o caminho que eu vou andar com Deus, não existe fracasso. Tem muitas perseguições, tem muitos problemas, mas é incrível a forma que Deus me ajuda. Sabe o que eu acho incrível? Ontem teve uma publicação de livros em Pulsar e uma irmã veio e fez a apresentação. Vocês sabem quantos livros o pastor Park já escreveu? A irmã John falou. Nem o pastor Park deve saber. É verdade, eu não sabia mesmo. Eu escrevi 55 livros. E esse ano é os 55 anos do nascimento novo do pastor Park. Então, os livros que eu escrevi se tornaram best-seller. São coisas engraçadas. Eu estava fazendo apresentações na rádio de 2 rádios e eu tive primeiro lugar de audiência, né, nessas rádios. Tem tantos pastores e que eles foram pregar, mas porque eu tive primeiro lugar na audiência, o pastor John, o pastor Paul Show, ele ganhou 15 minutos e eu ganhei 30 minutos para poder pregar nessa rádio. Mas porque eu fui perseguido dizendo que eu era herege, então eles pararam. E aí eu falei, então vamos publicar livros. Eu publiquei aquele livro, O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, em 1988. Então, 1 milhão foi vendido na Coreia e o restante, um monte, e eu acho que 1 milhão foi vendido no exterior. A irmã Young-John, ela falou tudo isso ontem. Então, esse livro entrou muito nas prisões, né, o perdão dos pecados. O evangelho que nos dá o perdão dos pecados. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja, mas não conseguem receber o perdão do pecado. São pecadores por 20, 30, 40, 50 anos. Isso não é bíblico. O livro que eu escrevi, sendo vendido, eu recebo bastante direitos autorais com isso, né? Eu nunca pensei que esse dinheiro era meu. Então, eu nunca gastei por mim mesmo. Eu só gastei pelo evangelho. Então, quem foi que quando me processaram por ter roubado o dinheiro, eu falei, tá, então eu roubei o dinheiro de quem? Me fala, vem, sai aqui na minha frente quem foi roubado por mim. Então, se alguém tivesse sido roubado, alguém apareceria na minha frente, não é verdade? Sim. Então, ninguém veio. Eu sou uma pessoa que estou lendo a Bíblia. Hoje também li a Bíblia. E também eu vejo que a nossa igreja está seguindo o caminho bíblico. Então, se dentro da nossa igreja está aparecendo dentro da Bíblia, se a igreja está seguindo a vontade de Deus, então eu combino a nossa igreja
com a Bíblia. Por isso, o objetivo de Deus... Qual é o objetivo de fazer a IYF? Qual é o objetivo de fazer o Coral Graças? Qual é o motivo de fazer o CLF? Qual é o motivo de fazer as palestras de inteligência emocional? Só um motivo, para cumprir a vontade de Deus. As outras pessoas podem ver como algo desprezível. Mas Deus... Não é incrível, pessoal? O Coral Graças é o melhor coral do mundo. Mas sabe o que é mais surpreendente? Vocês não começaram a escutar hoje, né, o Coral Graças, mas a partir de amanhã vocês vão escutar. Essa vez eu escutei lá em Busan, eu segurei minhas lágrimas. E lá em Markdorf, lá na Alemanha, há 2 anos atrás, eles ganharam o prêmio de melhor coral do mundo. Mas agora está muito melhor do que há 2 anos. Não existe nenhum coral que cante melhor do que eles. É muito maravilhoso. Então, lá na conferência de Busan, eu tive que segurar minhas lágrimas. Como é que aquela irmã pode cantar daquele jeito? Nossa, isso é realmente ela? Como que ela pode cantar essa música? Como que elas cantam dessa forma? Como que é tão difícil subir nessa parte, ela sobe? Ela sobe, a Park Jin-young, ela sobe em tons que nem os famosos cantores sobem. Então, quando a gente entra profundamente na música, isso jamais pode ser pela força humana. A gente pode ver claramente que é uma força superior que nos ajuda. Fazer a IYF, o World Camp. As pessoas me falam. Eu falo para as pessoas, se você quiser ser feliz, me siga e faça a IYF. Eu falei para o ancião Pang Monteg, para o ancião Juan, eu falei para eles, durmam somente 4 horas por dia. 10 horas seja advogado e as outras 10 horas faça o trabalho de Deus. O ancião Juan, o ancião Pang Monteg, o ancião Han, né? Você faça 10 horas de trabalho de remédio, essas coisas, e depois 4 horas dorme, 10 horas você faz o trabalho de Deus. Então, você vai se dar muito bem na sua clínica e também advogando. Eu falei isso. E a gente assim pode ver Deus trabalhando. Tem muitas coisas que vocês ainda são muito egoístas. Vocês ainda estão presos nas suas pessoas. Existe um plano muito maior de Deus. Mas Abraão não sabia desse plano, porque ele estava preso dentro de si mesmo. Por isso ele somente podia falar dessa forma. Encontrando com Deus, Abraão pôde mudar. Vocês também se libertem dessa sua pessoa. Entrem no mundo de Deus. E assim vocês poderão se tornar pai de grandes nações. Vocês poderão ser pai da fé. Vocês poderão ganhar filhos tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Deus está lhes transformando para essa pessoa. Então, a todo momento que escutarem a palavra, vocês digam amém, aceitem, porque assim vocês vão passando o tempo mais rápido e vão aceitando a palavra de Deus. Ficando velho, o que vocês vão fazer? Não somente pensem, eu sou velho, eu não vou fazer nada, o que eu tenho para fazer? Pensem, eu estou velho, o que Deus se agradaria que eu fizesse? Como Ele gostaria que eu vivesse? Como Ele gostaria que eu fizesse o trabalho pelo Evangelho? Deus, Ele está nos dando essa oportunidade. Por isso que a gente sempre faz conferência, faz acampamentos, faz a cantata, faz retiros, sendo utilizado para isso, sendo utilizado pelo Evangelho. A gente pode perceber que a gente é muito abençoado por Deus. Por isso que Deus está trabalhando dessa forma na nossa igreja. Amém. No começo era desesperançoso, mas quando você aceitou a palavra de Deus, veio a bênção de Deus, veio o poder de Deus. E vocês se transformaram em ser trabalhadores do Evangelho que nem podiam imaginar. Nem eu pensava assim, pessoal.
eu fazendo as palestras de inteligência emocional. Eu nem imaginava que isso iria dominar o mundo. Eu nem sonhava que meu livro se tornaria um best-seller. Eu nem sonhava que a minha pregação na rádio se tornaria em primeiro lugar. Eu não fiz nada, mas eu somente fazendo a vontade de Deus, Deus me ajudou. Nós somos o melhor coral do mundo. Imagina que isso seria acontecer. Em Salt Lake, quando a gente fez a apresentação naquela cidade, o apresentador apareceu e falou, esse é o melhor coral do mundo. E era lá na igreja Mormon que a gente fez a apresentação, né? No Teatro dos Mormons. E aí eles escutaram, eles pensaram, não, os Mormons são os melhores, o melhor coral. Só que aí quando eles escutaram o coral Graças, eles calaram a boca. Porque a música do coral Graças é limpo, é puro. O coral Graças trancou a boca de todos aqueles Mormons. Deus não simplesmente nos ajuda nessas partes. Quando um investidor ele investe em alguma coisa, ele só investe naquilo que vai lhe dar lucro. Quando um agricultor ele planta, ele não vai plantar do nada, ele vai plantar para poder colher frutos. Então o pescador também só vai lançar sua rede onde ele pode pescar peixe. Como é que Deus vai poder nos abençoar? Quando a gente estiver com a mesma vontade de Deus. Vocês podem pensar que estão certos agora, mas vocês podem estar errados. Joguem fora o seu pensamento e andem junto com a palavra de Deus. E isso se tornará no trabalho de Deus. Então, por mais que o mundo todo fracasse, vocês não vão fracassar. E os seus filhos, a sua velhice vai se tornar muito abençoado. Então, eu espero que essa preciosa graça esteja sobre todos vocês. Até aqui.